Coronel, o senhor disse que o número de mortos pode aumentar, né? O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu 24 horas para a Procuradoria-Geral da República se manifestar depois que o Conselho Nacional de Direitos Humanos pediu que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, preste informações sobre a operação de hoje, que prendeu mais de 80 suspeitos de integrar o Comando Vermelho e resultou na morte de ao menos 64 pessoas. O Conselho quer que o governo do Rio informe o número oficial de mortos, feridos e pessoas detidas. Além de informações sobre a operação, o colegiado pede informações de quais providências foram adotadas para assistências às vítimas e famílias. O colegiado pede responsabilização em caso de eventuais abusos e violações de direitos. Isso inclui a atuação dos órgãos periciais para a realização de perícias e identificação de vestígios de crimes, uso de câmeras corporais e câmeras nas viaturas. A justificativa formal para a realização da operação também deve ser apresentada. Segundo o Conselho, também foi solicitado o número de agentes envolvidos, a identificação das forças atuantes e armamentos utilizados. Então, o Conselho está aí, o colegiado está pedindo para tentar entender todo o raio-x dessa operação e quer o resultado da perícia, né? Para entender se houve erro dos policiais, o que aconteceu, em que condições essas pessoas morreram, né? Exatamente o que o coronel explicava para nós ainda há pouco, para entender todos os meandros, o que exatamente aconteceu na operação, se é esse mesmo o número de mortos. O Graça tem uma pergunta. O coronel, na sua experiência em segurança pública, houve uma operação, houve um desastre, morreram policiais que não deviam ter morrido, morreram dezenas de pessoas que não deviam ter morrido. Nesse momento agora, com a fratura exposta, para usar a metáfora do senhor, o que deve ser feito operacionalmente? O que deve ser feito nesse exato momento para lidar com essa crise? O senhor falou que, governo federal e governo estadual estão encalacrados. Mas o que tem que ser feito nesse minuto agora para gerir a crise? Bom, a crise tem vários aspectos aí, né? Uma delas, naturalmente, é o que fazer da região que foi alvo da operação. É uma região traumatizada, os criminosos vinculados às facções estão vingativos, já fizeram isso, criaram tumulto em vários pontos da cidade. Eles vão, eventualmente, e isso pode estar no cenário, né? Tem que desenhar esses cenários, possibilidades de causar tumultos, atacar policiais. O comando da PM, inclusive, colocou toda a tropa de prontidão. Prontidão quer dizer o seguinte: olha, sejam prontos para ir para a rua, estar pronto para ir para as ruas. E tem que tomar os pontos críticos que estão dominados pela facção. E esse é um tremendo problema, que vai ter que buscar os efetivos que estão hoje desviados. Tem uma quantidade imensa de efetivos na administração, calculo-se em torno de 3 mil, mais ou menos. Tem perto de 3 mil, 2.700, o último levantamento, de policiais que estão fora completamente da segurança pública, da disposição de outros órgãos. Dezenas de oficiais. Darei para montar uns meia dúzia de batalhões com esses efetivos para reforçar essas áreas críticas. Agora é o problema de conter a crise, evitar que ela se amplie. Sempre que é uma situação de crise, são medidas de contenção. É como um incêndio, não deixar pegar fogo do prédio vizinho. E a partir daí, esfriando a área e ver que a ocupação vai poder ser feita. Que haverá tentativa de retaliação, é muito provável esse cenário de retaliação por parte das facções. Que um outro detalhe também, a Raquel mencionou a diferença de São Paulo e Rio de Janeiro, é que as facções do Rio são extremamente agressivas. Aqui o PCC foi agressivo, matou cerca de 40 agentes lá em 2006. A resposta da polícia foi tão dura, além de atrapalhar os negócios do tráfico, que prendeu mais de 500, matou mais de 200 nos confrontos que seguiram ali. E daí eles entenderam que o negócio dos bandidos é ganhar dinheiro, não é brigar com a polícia. Mas no Rio de Janeiro não, porque o crime é muito territorializado. Tem 3 facções criminosas e mais as milícias. E o que defende território
é a arma de combate, arma longa. E isso não falta no Rio de Janeiro, que se aprende mais fuzil do Rio de Janeiro que todo o Brasil. O governador reclama, mas o governo federal não consegue conter a entrada de armas e munições pelas fronteiras. De fato, são 17 mil quilômetros de fronteira, que é a distância de São Paulo a Tóquio. Você tem uma ideia do tamanho da coisa. Mas o Rio de Janeiro tem apenas 7 entradas principais. A Rocinha tem 3 ruas de acesso, não consegue evitar que entre fuzil na Rocinha, droga na Rocinha. Então, algumas estratégias terão que ser pensadas a partir de agora, porque nesse planejamento, replanejamento, é necessário pensar o seguinte, e é uma velha estratégia policial, que é desenvolver soluções, estudando primeiro o problema, antes de ir para cima das soluções. E o estudo do problema é identificar os pontos mais prioritários, que são, geralmente, as comunidades que são dominadas por criminosos de uma forma estupidamente tirânica. A pessoa não ter liberdade de ir para sua casa, de ter seu comércio sem pagar, sem obedecer às ordens. Esse tal de Estado Democrático de Direito, que é tão decantado, ele não existe em centenas de comunidades no Rio de Janeiro. A segurança pública tem uma das suas funções justamente dar essas garantias. Isso não está acontecendo no nível que a sociedade precisaria ter. Por isso que é necessária uma grande discussão, que não é só uma discussão policial. Eu gosto de lembrar que a polícia não pertence aos policiais, ela é um braço de força do Estado, consequentemente da sociedade, e ela não pode fazer o que quer, como acho correta essa ideia de pedir informações sobre o que vocês fizeram para ter 64 mortos, né? Que abusos foram cometidos eventualmente. Um Estado de direito não permite esse tipo de coisa. A polícia precisa ser legalista e ética, além de ser eficiente, claro, né? Nós temos estados que vão bem, né? Santa Catarina vai bem, São Paulo vai bem, Brasília está indo bem, Minas Gerais começa a ir bem, Paraná, Goiás está melhorando, mas o Rio de Janeiro não consegue enfrentar. As suas estruturas, infelizmente, elas estão em estado de decomposição. E é necessário ir para a UTI urgente. E sozinho o Rio de Janeiro não consegue realmente. Mas é necessária ajuda, mas não necessariamente botar a tropa nas ruas. Coronel, exatamente, o senhor disse que não necessariamente botar a tropa nas ruas. E aí, nessa discussão toda, a gente voltou a ouvir essas 3 letras, GLO, né? Operação de Garantia da Lei e da Ordem. Essa discussão toda dos blindados, o governador disse que pediu, o governo federal disse que seria necessário uma GLO, mas já foram feitas GLOs no Rio de Janeiro. E o senhor estava mencionando numa resposta anterior que esse tema em ano eleitoral é um problema. Adianta fazer operação de garantia da lei e da ordem no Rio de Janeiro? Adianta colocar o militar para subir o morro? É mais um band-aid, né, Raquel? A ideia de GLO é você ter uma crise muito aguda, como nós já tivemos em alguns momentos no Brasil, de ter uma PM de greve, por exemplo. A população fica completamente desassistida dos fundamentos de segurança. Daí tem que botar a tropa na rua. É emergência, né? Tem que ir para o hospital abrir a barriga para operar. Não tem jeito, é cirurgia mesmo. Mas não é o caso do Rio de Janeiro. É uma crise diferente, longa, demorada, extensa por muitos territórios. As Forças Armadas não têm capacidade de fazer isso. Pode ajudar de alguma forma, mas não fazer uma GLO. Foi feita uma super GLO lá no governo Temer, você lembra disso? Uhum. Né? Declararam intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro. Colocaram o interventor, general Braga Neto. Estive lá na época, conversei até com ele, no comando do Exército. Botaram o general Richard, secretário da Segurança Pública. Colocaram mais de R$1 bilhão em recursos, compraram revólveres, automóveis novos para a polícia, e tudo continuou como dantes, né? Então, mesmo uma ação mais ampla do que uma GLO foi tentada no Rio. Lembra que o Exército também ficou 1 ano e meio no Complexo da Maré, fazendo não sei bem o quê, mas não adiantou nada também. Foi um teste de que não funciona. É necessário testar novas possibilidades. Isso tem que pensar cuidadosamente nos problemas e cuidadosamente nas soluções. Porque, normalmente, como se faz esse planejamento, só pensa em comprar viatura.
Coronel José Vicente, em meu nome e o do Graça, nós agradecemos muito a sua presença aqui em Poder e Mercado. Foi uma aula, é sempre um prazer. Quero agradecer muito a delicadeza com que o senhor sempre me atende. Coronel, muito obrigada mesmo, viu? Uma boa noite e muito obrigada, foi um prazer. Obrigado. Boa noite. Obrigado pela oportunidade de ajudar a debater essas questões. Boa noite a todos. Obrigada, Coronel.